Quando Sultan Khan achou que estava na hora de procurar outra esposa, ninguém queria ajudá-lo. Ele então foi falar com sua mãe. Basta que você já tem, disse ela. Depois, ele foi até sua irmã mais velha. Gosto demais da sua primeira esposa, ouviu-a dizer. A mesma resposta ouviu das outras irmãs. É uma vergonha para a Sharifa, disse a tia dele. Sultan precisava de ajuda. Um pretendente não pode ele mesmo pedir a mão de uma moça. Pela tradição afegã, o pedido de casamento tem que ser feito por uma das mulheres da família. Assim ela pode olhar a moça de perto, para ver se é esforçada e bem educada, apta a se tornar uma boa esposa. Mas nenhuma das mulheres em torno de Sultan queria ter algo a ver com seu pedido de casamento. E hoje aqui no Livros e etc, eu vou resenhar aqui o livro do mês de março, daquele meu desafio de 12 livros para 2020. Um livro da autora norueguesa chamada Aisne Sjeistad, e o livro chama-se O Livreiro de Cabul. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e dando continuidade àquele meu desafio de 12 livros para 2020. O livro que eu trago hoje aqui é o livro do mês de março, chamado O Livreiro de Cabul. Pronunciado. Mas antes de falar um pouco sobre esse livro, eu queria pedir que você deixasse o like, comentasse, compartilhasse, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Bom, vamos lá. Sobre o que fala o livro? Eu confesso que eu estava muito ansioso pela leitura desse livro, o título chamou muito a minha atenção, e sem falar que eu havia vindo de uma leitura também que se passa ali no Oriente Médio. E o livro, de certa forma, não é ruim, longe de dizer que o livro é ruim, mas claro que deixa a desejar, aqui e ali eu vou explicar mais à frente. Bom, vamos ao cenário do livro, vamos à época do livro e fazendo aqui um resumo, digamos assim, da trama principal do livro. Esse livro aqui foi escrito por essa jornalista, essa repórter norueguesa chamada Aisne Sjeistad, onde ela pôde passar 3 meses no seio ali de uma família afegã, de um cara que é um livreiro, ou seja, ele tem uma livraria, na verdade várias livrarias, ali na cidade de Cabul, que fica ali no Afeganistão. Então nesse livro aqui ela vai contar como foi essa experiência dela de 3 meses dentro desse seio dessa família do Sultan Khan. O livro começa... Ela presencia ali um dos primeiros momentos, assim que ela chega ali na residência do Sultan Khan, que o Sultan Khan está desejando cortejar, melhor dizendo, se casar com a outra mulher. Lembrando, isso aqui é da cultura muçulmana, isso é permitido, eles podem ter várias mulheres, desde que eles possam ofertar a mesma coisa que oferta para um, ele tem que ofertar para todas as outras. O tratamento tem que ser igualitário. E aqui ela vai narrando toda, digamos assim, o dia a dia dessa família afegã. O personagem de Sultan Khan é um cara um tanto quanto curioso, porque assim, ele ama livros, ele é apaixonado pela leitura, é apaixonado por essa ideia de colecionar livros, ele tem mais de 8 mil livros em suas várias livrarias, ele coloca os filhos para trabalhar de maneira até, no caso, exaustiva, só que como a cultura afegã é um tanto quanto, como é que eu posso dizer, diferente para nós aqui do Ocidente, então aqui a autora vai trazer como é a vivência do Sultan Khan com seus filhos, com a sua primeira esposa, com a sua segunda esposa, afinal de contas ele consegue sim, digamos assim, organizar e combinar. Por que eu digo combinar o casamento com a segunda esposa? Porque de fato, na cultura muçulmana, o casamento é arranjado financeiramente e socialmente. O clã aqui do Sultan, eles preferem casar as pessoas, casar-se entre parentes, entre primos e primas é muito comum, sobrinhos inclusive, e arranjado financeiramente, porque é de fato, é uma compra. O cara chega lá na família da menina, que no caso aqui da história tinha apenas 15 anos, ele já tinha mais de 50 anos de idade, e ele de fato coloca a oferta dele em cima, assim, na mesa da família, dessa segunda esposa, chamada Sônia, que era prima dele, inclusive, e ele praticamente compra, a esposa compra e arranja esse casamento. E aqui a jornalista vai acompanhar, digamos assim, os mandos e desmandos do Sultan Khan na sua família, as viagens que o Sultan Khan tem que fazer ali pelo Oriente Médio, melhor dizendo, ali para o Paquistão, para comprar livros e trazer livros. Conta também, o livro traz uma certa parte aqui sobre como é a cultura afegã, como é a religião muçulmana. E uma certa parte aqui do livro, sem querer dar muito spoiler, ele tem uma das livrarias dele que o filho dele toma conta, e o filho meio que não quer nada com a vida, não quer a seguir esse mesmo caminho do pai.
E aí o pai decide dar uma renovada ali na livraria e contrata um marceneiro para fazer novas estantes, novas prateleiras ali para os seus livros. E eis que esse cara comete o furto de roubar alguns cartões postais que o Sutankhan vendia. Inclusive ele vendia muito mais cartões postais do que livros. Era, digamos assim, onde ele tirava a maior parte do lucro. Ele comprava por um valor ínfimo e vendia por quase 5, 6, 7 vezes mais cartões postais ali do Oriente Médio. E aqui vai mostrar como é a cultura muçulmana para aquelas pessoas que cometem crimes, no caso, tipo roubo, por exemplo. E aí, essa parte é interessantíssima. Na verdade, vários momentos do livro, a jornalista aqui, a autora, no caso, ela vai trazendo esse relance da cultura ali do Oriente Médio, que para nós ocidentais é um tanto quanto diferente, estranho, e por que não dizer, no mínimo, desconfortável. E aí conseguem prender o cara, descobrir ali que foi o marceneiro, e eles começam a fazer uma espécie de investigação, e o cara não assume que foi ele, e aí espancam ele publicamente, levam ele para cadeia. Enfim, é um processo para você ver como é a questão da justiça na cultura muçulmana. Uma outra parte também que me chamou muita atenção aqui foi sobre uma das parentes do Sutankhan, uma menina, uma moça de 15, 16 anos, que, digamos assim, se engraçou por outro menino, e pelo simples fato dela ter entrado no táxi com esse rapaz, apenas ela, ele e o taxista terem ido para um parque a se encontrar e conversar de maneira isolada, ela foi, digamos assim, desgraçada, ela acabou sendo afastada pela família, até que num certo momento aqui do livro você descobre o que de fato aconteceu com ela, onde os irmãos dela, para não sujar a honra da família, acabaram sufocando a própria irmã. Outra coisa também que vai trazendo aqui é sobre como as mulheres são tratadas na cultura afegã, na cultura muçulmana, na religião muçulmana, religião islâmica, desculpa, melhor dizendo. Praticamente elas são desprezadas, elas não têm direito à ascensão social, elas são muito presas ao marido. O marido manda nelas diuturnamente, de maneira muitas vezes cruel, severa e rígida. E se a mulher porventura quiser sair ali, digamos assim, do controle e domínio de um homem, ela praticamente acabou a sua vida social. Então ela fica muito reclusa à vida matrimonial e presa. E outra coisa que é muito comum, e aqui o Sutankhan é um dos personagens dessa história, é muito comum entre os muçulmanos eles se casarem, digamos assim, os mais velhos, com moças muito novas. Eles acabam deixando a esposa mais velha um pouco de lado, quando eles vão envelhecendo, e eles acabam, digamos assim, arranjando um casamento com uma moça mais nova, às vezes de 14, 15 anos. Bastou chegar à primeira menstruação, que a mulher ali na cultura muçulmana, na religião islâmica, ela já está apta para o casamento. Enfim, o Sutankhan é um personagem que desperta em nós, leitores, pelo menos essa foi a minha sensação, um misto de satisfação, um misto de repulsa, por que não ódio em alguns momentos aqui, por ele ser esse personagem um pouco tanto quanto truncado, raivoso, odioso, talvez por conta da cultura, talvez por conta da pressão social que ele recebe, já que ele é da família do clã dele, ele é o mais estável financeiramente e, consequentemente, a família ali depende dele, tem que sustentar não apenas a família dele, como ajudar os irmãos e as pessoas ali que estão próximas a ele. Enfim, a jornalista que fez um trabalho muito interessante. O livro não foca apenas no Sutankhan, mas também nas mulheres do Sutankhan, melhor dizendo, nas duas mulheres, nos irmãos de Sutankhan, nos filhos, e esse conflito entre os filhos e o pai, porque tem filhos que não querem seguir a mesma carreira do pai. Em determinado aqui momento do livro também fala sobre esses conflitos bélicos que aconteceram ali no Oriente Médio, principalmente no Afeganistão. Todo mundo sabe, né? Os talibãs dominaram durante uma certa época ali aquela região, digamos assim, com a queda do muro de Berlim, eles ocuparam o poder. Isso acabou deixando aquela região, os muçulmanos daquela região, tanto quanto desconfortáveis, que eles não sabiam se era melhor viver sob o domínio dos soviéticos, ou sobre os talibãs, ou sobre os americanos. Então o livro traz um pouco desse contexto aqui. E uma parte do livro aqui, para encerrar, claro, lembrando, gente, aqui não é um livro... o livro termina num momento chave, mas eu não quero, mais uma vez, entregar de forma nenhuma aqui o spoiler, trazer aqui o final do livro. Mas só para comentar aqui essa parte que eu achei curiosa, em um determinado momento do livro, o Sutankhan vai ao Paquistão, que é o país vizinho ali, a pleitear junto ao Ministério da Educação a impressão dos livros afegãos. Porque com a queda do regime soviético, com a queda dos talibãs, os livros escolares meio que deixaram de existir. Então ele, como livreiro e como ele tem muitos contatos, ele pensa em ofertar esse serviço ao governo ali do Paquistão.
do Afeganistão, desculpa. Paquistão é o outro livro que eu li, Escondi Minha Voz, que tem vídeo aqui no canal também, que eu falo também sobre uma leitura ali que eu fiz, que se passa ali no Oriente Médio. E aí o Sultan Khan, em determinado momento, ele começa a criticar os livros didáticos. E é engraçado que ele comenta o seguinte, por exemplo, que no tempo dos soviéticos os livros falavam apenas em socialismo, divisão de terras, reforma agrária, igualdade, e para o muçulmano isso é muito, isso é contra a sua fé. Você não pode, por exemplo, fazer reforma agrária para o muçulmano, isso não existe. Porque segundo a lei deles, ou melhor dizendo, segundo a crença deles, você não pode ocupar a terra que não é sua, que você não trabalhou para conseguir. E aí ele comenta que enquanto os livros soviéticos falavam muito sobre esse ideal social, comunista, socialista, o livro dos talibãs era somente voltado para a guerra. Inclusive os exercícios de matemática era tipo assim, se você tem uma Kalashnikov com 3 pentes, cada pente tem 20 balas, e você gasta 20 balas para matar um infiel, quantas balas sobram a você? Então ele se incomoda muito, por ser um cara letrado, culto, ele se incomoda muito com os livros, tanto do lado soviético quanto do lado dos talibãs. Então ele decide, nessa empreitada, ofertar livros para o governo do Afeganistão, para as escolas que depois ali começaram a surgir após a queda do regime dos talibãs. Enfim, gente, é um livro interessantíssimo, fica aqui a recomendação. Claro, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, o link do livro na Amazon, se você quiser ter um recorte. Lembrando que é um recorte, a jornalista passou apenas 3 meses no seio dessa família, mas mesmo tendo passado apenas 3 meses, você consegue ter um certo recorte de pelo menos 20, 30 anos do que aconteceu ali no Oriente Médio, do Sultan Khan, que é o livreiro de Cabul. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do livro na Amazon, caso você queira adquirir. E só uma curiosidade para terminar o vídeo, o Sultan Khan, ele se incomodou com o livro da jornalista norueguesa. Ele inclusive foi na Noruega, eu estava pensando sobre isso, quis processá-la pelo livro que ela escreveu sobre ele, dizendo que tratou ele como um personagem desumano, um personagem truncado, raivoso, e ele fez um livro da versão dele. Vou deixar também embaixo na descrição. Não li, não conheço a história contada pelo Sultan Khan, li apenas a versão da jornalista norueguesa, mas fica aqui a recomendação. Esse aqui foi o livro da leitura do mês de março, O Livreiro de Cabul, da Ajni Shastadi. Bom, gente, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!